Uma boa comunicação é primordial para atender bem os clientes e para também divulgar os negócios. Agora, para atender essas necessidades, é preciso bons profissionais capazes de transmitir a mensagem da empresa nos diversos meios de comunicação. No Repórter Empreender de hoje, vamos conferir diferentes formas de investir em comunicação, marketing digital, design gráfico, audiovisual e como está o mercado hoje. E ainda uma entrevista com as apresentadoras do Vênus Podcast, que contam tudo sobre esse formato de comunicação que se tornou tão popular depois da pandemia. É agora no Repórter Empreender. Sou Gabriel Bessa, tenho 40 anos, sou formado em arquitetura e hoje sou sócio executivo da V4 Company Bessa e Associados. A história da nossa unidade começou de uma forma muito curiosa. Antes da pandemia eu tinha uma produtora de eventos e estava abrindo um bar. E quando veio a pandemia a gente foi à falência. Então na pandemia eu me vi sem caminho para voltar ao mercado e tudo. E nisso eu entrei mais a fundo no estudo do marketing digital, que eu já usava de alguma forma para poder utilizar no bar e na nossa produtora. E dessa forma comecei a atender alguns clientes, amigos, para tentar trazer o negócio deles para o digital, que não estavam naquele momento e precisavam de ajuda. Então, aos poucos fomos atendendo eles, crescendo, e aí quando acabou a pandemia, eu vi que eu estava com vários clientes e no crescimento bom, eu via necessidade de escalar mais rápido esse negócio e não ir no ritmo tão devagar. Então eu vi a V4 como uma grande oportunidade de crescer mais rápido, como eu gostaria, e tinha tudo a ver com a minha cultura, tudo que eu pensava para os clientes e como eu vejo a vida de forma libertária e tal. E estamos há 1 ano e 4 meses com a unidade e o crescimento muito acima de qualquer outro negócio que eu teria aberto se eu tivesse começado do zero com a marca própria minha. O diferencial da V4 para o restante das empresas que se colocam no segmento de marketing digital é exatamente por nós fazermos uma assessoria completa, não ficarmos focados apenas no marketing digital, fazer tráfego no Google, no Facebook, Instagram. A gente não limita o nosso trabalho aí. Nós vamos desde auxiliar o cliente a definir o serviço ou o produto que ela quer vender da melhor forma, toda a estratégia e até entrar dentro da empresa, onde a gente treina a equipe, organiza o processo de vendas interno, CRM, faz treinamentos quinzenais com a equipe de venda das empresas. Então, isso dá pra gente uma tranquilidade que hoje a gente vê que cada vez mais os clientes ficam satisfeitos com esse caminho que a gente faz. Os maiores desafios para empreender na área de marketing digital, hoje eu vejo como mão de obra escassa, porque onde, apesar de ter muita gente estudando na internet, não se aprofunda muito. A maioria quer empreender, então quer ter o próprio negócio, quer ser o próximo, e poucos querem trabalhar junto e crescer junto com uma empresa. Então, além de ter pouca mão de obra qualificada, por ser profissão nova, não tem muito profissional qualificado, não tem faculdade, não tem curso suficiente e gente qualificada o suficiente para isso. Nós temos duas visões para o futuro da V4, tanto a V4 Company como unidade. Nós tivemos um crescimento muito grande como tivemos nesse primeiro ano, então temos a intenção de dobrar, no final desse ano dobrar o nosso crescimento desse ano, e tem o crescimento da V4 em si, que vem da matriz, que tem a intenção de chegar ao IPO em breve.
Então é uma cultura que está enraizada dentro de todos os sócios executivos da V4, que são os donos de unidades franqueadas. Todo mundo faz parte da V4 como uma entidade e todo mundo contribui para realizar esse objetivo que é chegar ao IPO. Meu nome é Bárbara Brito, tenho 30 anos, sou CEO da Tigra. A Tigra surgiu com 2 apaixonados por marketing político, no caso eu e o meu esposo, que hoje também é meu sócio. Eu trabalhava com marketing político, assessoria de comunicação, campanhas políticas, e ele também tem a trajetória dele dentro desse ramo. Já trabalhou em todos os níveis, tanto no Senado, Câmara dos Deputados, a nível do Executivo, governo. E a gente tinha uma dor em comum quando a gente trocava um pouco sobre a nossa profissão, quando a gente conversava sobre isso, a gente percebeu que a gente tinha uma dor em comum, que era o fato de que a maioria dos clientes e das pessoas com quem a gente trabalhava, que estava acima de nós ou que não estava diretamente ligado à comunicação, sempre acha que o assessor de comunicação ou que o profissional de marketing político, ele é um social media apenas. E o social media é muito importante, mas é muito mais, né? O marketing é também estratégia. Aliás, o marketing é a grande estratégia que conduz não somente uma campanha política, mas um mandato, enfim. E quando a gente percebeu que essa dor era dor também de outros profissionais dessa área, a gente percebeu que a gente precisava fazer algo diferente no mercado, então foi quando a gente investiu na Tigra e a gente começou literalmente do zero, investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro e até a nossa casa, porque a Tigra começou dentro da nossa casa. Esse início da Tigra foi muito próximo do período eleitoral. Então, durante esse período de pré-campanhas eleitorais, nós fomos procurados, nós recebemos várias indicações e chegaram várias figuras políticas querendo vincular o nome delas com a nossa empresa, com a Tigra. E aí foi quando a gente percebeu que a gente precisava não só melhorar a estrutura de equipe, que era algo que a gente já tinha observado naquele primeiro momento, quando a Tigra ela vai criando uma estrutura empresarial, mas que a gente também precisava ter uma estrutura física para colocar os nossos funcionários, os nossos colaboradores e prestadores de serviço no espaço adequado, um ambiente legal de trabalho. E aí é quando a gente muda para esse local hoje que nós estamos, que é um espaço que deu muito mais do que credibilidade para o nosso trabalho, mas também qualidade de vida aos nossos colaboradores internos, que é o mais importante, porque uma equipe motivada, uma equipe que consegue trabalhar super bem, ela com certeza também vai entregar bons resultados. E aí tudo isso a gente foi percebendo de certa forma intuitivamente, mas também recebendo vários insights de profissionais da área de administração, de outras áreas, porque nós éramos comunicadores, nós éramos do marketing político, a gente não tinha nada a ver com a administração, então a gente precisou buscar orientação de profissionais dessas áreas, do contador, né? A gente trouxe também essas pessoas para integrarem a nossa equipe dentro dessa estrutura empresarial e eles foram dizendo, olha, a gente precisa melhorar, a gente precisa ter uma comunicação interna para a equipe, para funcionar, e a gente foi aprendendo como administrar de fato o negócio e a Tigra hoje atende vários clientes e não só do marketing político, mas também do marketing jurídico, que agora a gente está abrindo as portas para outras linhas de produto. Meu nome é Tarcísio Nascimento, tenho 44 anos, sou sócio da Tigra Lab. A Tigra oferece todo tipo de serviço de comunicação, seja on, seja off, mas a gente trabalha muito com a comunicação inteligente, que é o Business Intelligence, né? Então, tipo, todo cliente nosso, a gente tenta colocar isso no contrato, né? Para que a gente possa fazer a gestão e saber o que realmente as pessoas estão querendo. No meio político, a gente consegue fazer um levantamento tanto dos temas de interesses do político nas redes sociais, seja na ouvidoria dos governos, seja do que sai na imprensa. Então, a gente mistura todas as informações para que o político, no caso, tenha a oportunidade de falar o que a população quer ouvir. Porque muitas das vezes o político ele quer passar o que ele quer falar. E muitas das vezes as pessoas não estão nem aí. Tipo, para saber, hoje eu tenho uma reunião na ANEEL, aí eu vou encontrar com a diretoria para... Tipo, as pessoas não querem saber dessa reunião. Então, o que o povo está querendo saber? Tipo, você vai em Ceilândia, vai em Samambaia, vai no Paranoá, vai em Taguatinga, tipo, o que a população local está precisando? Então a gente faz esse levantamento
para fazer uma comunicação mais assertiva. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem encontrado é justamente criar uma agência, um espaço que realmente seja um local com alta densidade de talentos. Então, a alta densidade de talentos, ela perpassa por alguns critérios, né? Então, assim, a pessoa, ou o profissional que vem trabalhar na Tigra, ele tem que ser muito bem qualificado. Então, ele tem que ter pelo menos uma... A gente não se preocupa muito com a formação, mas a gente se preocupa muito com a responsabilidade. Então, assim, é o que eu digo, quando a gente tem um perfil um pouco júnior do profissional, essa responsabilidade ela é menor. Quando a gente tem um perfil mais sênior, a gente consegue ver isso claramente. O maior diferencial da Tigra é que a nossa equipe, os profissionais que estão conosco, são completamente apaixonados por comunicação. E assim, profissional qualificado você encontra em diversos lugares. Isso é muito bom. É bom para o mercado, é bom para as empresas, mas profissionais que são apaixonados pelo que fazem é de fato o nosso diferencial e é o que a gente quer mostrar para o mercado, que faz a diferença num todo, né? Faz a diferença nos resultados. A criação da parte visual dos materiais de comunicação é trabalho do profissional de design gráfico. É ele que vai produzir toda a parte estética dos elementos textuais e não textuais, como logo, infográficos, sites e panfletos. Para empreender nessa área é preciso saber transformar ideias em formas e imagens. Meu nome é Felipe César Macedo, eu tenho 27 anos e sou design gráfico. Eu trabalho na área já tem 8 anos, desde 2017. Sou formado na área, sou formado em design gráfico e tenho pós-graduação na área também. Eu precisei investir financeiramente no início. Eu fiz um curso, além da faculdade, eu fiz um curso intensivo de criação que me ajudou a montar meu portfólio e a entrar no mercado de trabalho. Eu optei pelo notebook gamer, porque ele tem a potência de um gabinete e ao mesmo tempo ele tem a portabilidade de um notebook convencional. Então eu posso trabalhar com ele onde eu estiver, que ele vai me atender super bem. É preciso estar 100% atualizado na tecnologia, nas notícias, no que está acontecendo no mundo, principalmente na área. Acho que em todo o ramo de criação. Boas referências é a base para uma criação boa, um dia produtivo. As dificuldades mais intensas vão ser no começo. Vai ser a captação de clientes, vai ser montar um portfólio bom, portfólio atrativo, vai ser fidelizar um preço bacana. Até você conseguir fazer isso para crescer na sua área vai ser bem difícil no começo, mas depois que você consegue montar, fidelizar clientes e mostrar, ter um portfólio bacana, fica tranquilo. Posso dizer que a minha qualidade como design gráfico é agilidade na produção e rapidez. Se tem um brief completo, se eu receber um brief completo do cliente, eu consigo entrar em comunicação com ele e fazer a peça e entregar com qualidade excelente. Eu tenho clientes de vários perfis, da gastronomia, mercado, atacadão, academia, pet shops. Eu prezo por clientes que optam por ter uma comunicação direta e que estão à procura de uma solução, eu ajudo a responder, ajudo a resolver essa solução. Eu divulgo meu negócio principalmente nas redes sociais, sempre posto alguma coisa, um story, compartilho posts de artes que eu fiz, de posts que eu fiz, sempre para dar engajamento, sempre peço engajamento para os meus amigos e também por indicação de amigos e network é muito importante para essa área. Talento e perfil para empreender no ramo da comunicação. Qualquer pessoa pode apostar nessa área? Eu acredito que qualquer pessoa pode empreender em qualquer área, mas quando a gente joga essa luz na indústria de comunicação, eu acho que a coisa fica mais atrativa ainda. Se a gente analisar o histórico do mercado, a gente jogando umas boas décadas para trás, antes da gente ter um mergulho no digital, sempre foi um mercado acostumado com a cultura do profissional autônomo, né? Do freelancer. Então, seja o cara um roteirista, um fotógrafo, um diretor de cinema, um designer gráfico, um jornalista, você tem essa cultura e você tem esse espaço para a pessoa empreender, para a pessoa
e trabalhar por conta própria, né? Não ter mais ali uma CLT ou um empregador. E então sim, cara, esse mercado ele sempre favoreceu isso, ele sempre estimulou o empreendedorismo e com o mergulho no digital mais ainda, porque aí hoje você tem toda uma economia dos criadores de conteúdo, né? Ou economia dos creators, como o mercado chama, que são pessoas que começaram a produzir conteúdo com algo que se identificam e que amam, fizeram sucesso e aí do dia para a noite se viram sendo contratadas por marcas, por agências, por empresas. Então você tem muitas possibilidades, é uma indústria que favorece bastante o empreendedorismo. O mercado da comunicação, eu falo que é um dos mercados que está na bola da vez. A demanda por comunicação ela vem crescendo muito e muito impulsionada pelas redes sociais. A gente, enquanto usuário de redes sociais, a gente está conectado, se comunicando com as pessoas que a gente conhece o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, as maneiras das marcas, dos anunciantes encontrarem o público, elas cresceram absurdamente. E com isso você tem muito mais demanda por serviço de comunicação. Então é uma área que está crescendo, na minha visão vai continuar crescendo, a gente tem novidade, a velocidade das mudanças é muito grande, a gente está falando hoje de metaverso, a gente está falando hoje de como utilizar a inteligência artificial em diversos níveis dentro desse mercado. Então tem muita coisa nova chegando. Vejo com bons olhos o aquecimento do mercado, para mim ele vai continuar aquecendo, mas por outro lado, como é um mercado que está na crista da onda, a competitividade aumenta. Tem muito profissional olhando e falando, puta cara, esse mercado está crescendo, eu vou mergulhar de cabeça nele. Então a concorrência aumenta também, né? Isso acaba afetando um pouco a rentabilidade, porque aí onde você tem muito concorrente, você tem mais gente brigando ali por clientes, por espaço, você tende a ter uma disputa por preço, que é um ponto que eu acho que é arriscado, é um ponto de atenção aí para o empreendedor, ele tentar fugir dessa busca por preço, porque senão a corda vem no pescoço e ela vai puxando cada vez mais. E você vai começando a perder a tua margem, perder a tua margem, perder a tua margem, porque senão você não fecha negócio. No próximo bloco, como ganhar dinheiro com a influência nas redes sociais. Repórter Empreender volta já já. Pesquisas revelam que quase 80% dos brasileiros são ativos nas redes sociais e usam essas plataformas para buscar produtos e serviços. Dessa maneira, quem consegue se conectar com os seguidores tem forte poder de influência na decisão de consumo. Meu nome é Larissa Schneider, eu tenho 24 anos, sou modelo, influenciadora, agora acadêmica em publicidade e propaganda e trabalho nesse segmento há cerca de 5 anos. Fazem 5 anos agora em julho que eu trabalho agora somente com a internet. Então, eu comecei em 2018 contando sobre a minha transição capilar. Com isso, eu fui adquirindo um público mesmo, fui desvendando esse passo a passo até o dia que eu me cansei e simplesmente raspei a minha cabeça. Aí eu falei, e agora? Surtei. O que eu faço? Aí eu tinha o desejo de partir para o segmento de moda, mas o que me impedia era que a minha família não tinha uma condição tão massa e a gente estava passando por uma série de problemas. E nesse período eu virei para as minhas avós, no caso, que são 2 costureiras, e falei, eu preciso muito, é um sonho trabalhar com moda, eu adoro o segmento de moda, mas eu não consigo, o que eu faço? Comecei a acompanhar outras influenciadoras, com isso fui para a Feira dos Goianos. Lá eu me encontrei, eu conseguia gravar, eu criava diversos conteúdos, ia eu e a minha mãe, e a gente desvendava, andava a feira inteira, pra cima, pra baixo, e nossa, era maravilhoso, era uma das lembranças mais legais que eu tenho do meu início no meio digital. Que a gente gravava e a minha mãe apresentava o meu Instagram para as pessoas, falava, essa é minha filha, ela é influenciadora, a gente pode gravar sua loja? E com isso, as coisas foram caminhando, fui ganhando mais seguidores, fui adquirir um público maior daqui de Brasília, principalmente dos arredores, que meu público estava muito centralizado, e aí depois as coisas foram caminhando até o dia que eu começar a receber a permuta, que foi meu primeiro passo dentro do mundo digital.
Eu trabalho com o Instagram e com o TikTok. O TikTok hoje, sem dúvidas, ele é a minha rede social mais forte. O crescimento no TikTok ele é exponencial, assim, não tem comparação. Eu tava até comentando com as meninas ontem na minha rede social que eu tenho o costume de chamá-las de belinhas. Eu tava falando com as belinhas do quanto o TikTok foi um diferencial agora na minha carreira. Porque as meninas que são muito grandes no Instagram, né, quem bateu e virou mesmo, as verificadas, elas vieram do YouTube pro TikTok, pro Instagram. E elas já são grandes lá porque elas eram grandes no YouTube. Só que o TikTok, ele deu uma oportunidade de a gente mudar a cara das pessoas que são famosas lá e tudo, e deu oportunidade para outras pessoas crescerem. Então, hoje é muito, assim, milhões de vezes mais fácil você crescer no TikTok e migrar esse público pro Instagram ou para outras redes do que o contrário, porque acaba que o TikTok, por ser uma plataforma de entretenimento, ela é mais democrática. O Instagram hoje, ele é minha ferramenta de trabalho no sentido de eu veicular lá e com isso adquirir, né, através das marcas eu ganho dinheiro. O TikTok eu já monetizo, ainda bem, o TikTok começou a monetizar. Meu TikTok monetiza tem cerca de 1 mês e meio, quase 2. Então, assim, a monetização do TikTok, ela salva porque você ganha uma porcentagem, né? Ganha centavos de dólar até acima de 1.000 visualizações. A cada 1.000 conta a porcentagem. Então, assim, acaba que como é uma plataforma que é mais fácil para poder viralizar, é mais fácil também de você conseguir estar monetizando. Ela tá monetizando ali na mesma casa. Acho que o YouTube ainda monetiza melhor do que o TikTok. Tenho CNPJ, tenho MEI, hoje tenho inclusive um corpo jurídico e pra mim é um diferencial sem tamanho mesmo. É uma questão de segurança tanto pra mim quanto pra quem me contrata. Tenho uma conta, ontem chegou o cartão na minha conta PJ, eu fiquei me achando, eu falei, gente, eu sou uma pessoa jurídica, olha ela e tudo. E quando nós abrimos, né, nós fizemos os trâmites para abrir o MEI, eu e minha assessora, eu fiquei muito orgulhosa, né? A gente parou e falou assim, caraca, agora a gente, é uma empresa mesmo, é uma empresa que presta conta, é uma empresa que paga imposto, é uma empresa que contrata outras empresas. Então, eu acho isso de suma importância, principalmente quando você está no meio de marketing de influência, subestimam muito a importância de você ter um MEI e de você ter um jurídico. E a gente só entende a importância quando a gente precisa deles. Cara, eu tava conversando sobre isso, tava parando pra refletir, né? Porque da mesma forma que as pessoas que eu influencio, eu também sou influenciada. Então eu parei pra pensar no que eu consumo em si, entendeu? O que é importante pra mim e quais são as coisas que me cativam a consumir. E é literalmente a proximidade, porque você imagina, se aquela pessoa, assim, a marca falar que é maravilhoso, a Xuxa falar que usa Monange, é incrível. Mas assim, uma pessoa que tá ali, que é uma pessoa comum do dia a dia, comprar um produto ou receber um produto, experimentar e compartilhar essa experiência, essa vivência dela comigo, já é outra realidade. Foi por isso que eu falei também tanto da importância da credibilidade, da gente testar, da gente respeitar, da gente inclusive notificar pro público quando não deu certo. Eu contratei esse serviço, eu havia fechado uma parceria, mas não deu certo. Eu acho que eu não colocaria vocês em tal situação, pra mim não foi proveitoso. Eu acho isso de suma importância, é uma transparência que a gente precisa ter. E quando a gente tem essa transparência, quanto mais transparente a gente é com as pessoas e a gente mostra que nós estamos ali na posição também dessa fragilidade de consumir, amei, consumir, odiei, eu acho que a gente se aproxima e consegue influenciar mais pessoas. Olá, meu nome é Crislane Almeida, eu tenho 24 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda e trabalho também como digital influencer, né? Eu comecei a postar vários vídeos nas minhas redes sociais mesmo como uma forma de me comunicar com as pessoas que me seguiam, que no começo eram meus próprios amigos, famílias e tudo mais. E aí aquilo foi dando certo, né? Foram vindo outras pessoas que já não me conheciam seguir, porque gostavam dos conteúdos que eu postava de lojas, quando eu ia comprar um look novo eu mostrava, quando eu ia comprar maquiagem e tudo mais. E aí isso foi crescendo o meu público e as marcas foram reconhecendo isso, que eu postava algumas dicas de lojas, de produtos e as pessoas iam atrás. Então foi aí que eu comecei a levar como um trabalho, quando as lojas começaram a me procurar para que eu fosse lá divulgar o serviço delas e o trabalho delas, e com isso foi gerando mais clientes. Hoje eu trabalho com YouTube, só que bem menos, né? Porque como
As redes sociais mudaram muito, as pessoas não estão mais acostumadas com vídeos muito longos. Então, com o TikTok, por exemplo, agora os vídeos são mais rápidos, de 1 minuto, 3 minutos no máximo. Então, eu tô mais focada agora no Instagram e no TikTok. Eu trabalhava como CLT na área de publicidade. E aí, quando eu vi que o Instagram estava dando muito certo, que eu estava tendo muito retorno, eu decidi largar o CLT e empreender, né, para trabalhar para mim mesma. Com isso, eu consegui ter mais tempo para fazer minhas publis. Quando as lojas me contratam, eu posso ir a hora que elas precisam, no meio de semana, não preciso ter um horário ali porque eu preciso trabalhar. Só que eu também trabalho como designer e social media para outras empresas. Só que também envolve redes sociais, então eu trabalho para as minhas redes sociais e também para as redes sociais dos meus clientes. Quando eu decidi que eu ia trabalhar realmente com isso e ia passar a ser um trabalho profissional, eu investi no meu Media Kit, que é um documento onde a gente reúne tudo que envolve o nosso trabalho, desde o resumo de quem a gente é, do que a gente faz, como começamos, qual é o tipo do nosso conteúdo, qual é o nosso público, até as métricas das nossas redes sociais, né, os resultados que a gente tem de seguidores, de curtida, de engajamento. E lá eu precifico todo tipo de divulgação, né, todo o formato. Eu disponibilizo ali para as empresas, elas darem uma olhada e escolherem o que é melhor para elas. Temos uma divulgação que é só nos stories, ou uma foto no feed, ou um vídeo do Reels pro Instagram ou pro TikTok, tem vídeo pro YouTube, tem cachê de modelo, cachê de filmagem mesmo pra loja. E aí tudo isso tem um valor específico ali, bem certinho para a empresa olhar e escolher o que melhor vai atender ela. Com certeza esse trabalho é bem rentável, porque você precifica ali de acordo com o que você acha que o seu trabalho vale. E quando você vê que as empresas realmente pagam, que elas estão dispostas a acreditar ali no seu trabalho e realmente dar retorno, você entende que só depende de você fazer aquilo crescer para que você possa cobrar cada vez mais e se manter mesmo com um trabalho que você faz o que você gosta, mas você ganha dinheiro de verdade com isso. Para levar o Repórter Empreender até você, é preciso uma equipe de produtores, editores e repórteres que preparam todo esse conteúdo com muito carinho aqui na redação. E é claro que é preciso também o profissional responsável pela captação das imagens e pela produção audiovisual, o filmmaker. Eu sou o Daniel Rego Channel, eu tenho 40 anos e atualmente atuo como profissional da área de audiovisual, videomaker, filmmaker, né? E há pouco tempo que eu estou trabalhando só nessa área, porque durante aí quase 3 anos eu conciliei emprego CLT e o trabalho em paralelo do audiovisual. Eu estava com uma banda da igreja e eu comprei um computador para poder usar o software nesse computador para poder a gente conseguir gravar as nossas músicas, tentar começar esse processo de gravação das nossas músicas autorais que a gente tinha. E com esse computador em mãos, eu comecei a brincar com edição de vídeo, né? Meu filho nasceu, né, em 2016, eu tive meu primeiro filho e depois que ele tinha completado 1 ano ali, eu comecei a brincar com edição de material que eu gerava, né, que a gente gerava, fotos, vídeos, né? Eu comecei a querer criar uma trajetória dele durante o primeiro ano de vida dele, né? E aí eu comecei a brincar e comecei a curtir aquilo, comecei a buscar tutoriais de como fazer, comecei, né, a me inteirar mais sobre esse assunto. E aí surgiu uma oportunidade que foi muito legal, que foi de fazer o aniversário de 70 anos da minha mãe. E aí eu, juntamente com a minha irmã, nós decidimos dar para ela de presente um vídeo com depoimentos dos 12 irmãos dela, né? E esses vídeos realmente me trouxeram esse ar da questão de trabalhar com audiovisual. E a partir dali eu comecei a perceber que eu falei, nossa, cara, né? E aí o feedback das pessoas ali rolando, eu falei, cara, isso aqui tem futuro, eu vou começar a pesquisar mais sobre isso aqui, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre cursos, sobre ensino, para eu me capacitar mais com relação a isso. Até que surgiu uma oportunidade, a gente foi num Pesque Pague, próximo a Alexânia, e eu tava com a minha câmera na mão, na época eu tinha um drone também,
E, cara, eu cheguei pro cara lá e falei, ó, tô com uns negócios aqui, você não quer que eu faça um vídeo aí pra você, não? E aí ele, quanto você vai me cobrar? Eu falei, R$300, né? E, cara, foi meu primeiro vídeo. Eu falei, caraca, aquilo ali explodiu minha cabeça. Eu falei, mano, eu fiz um vídeo, eu ganhei 300 conto. Então aquilo ali pra mim foi surreal, cara. Abriu a minha mente pra uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha entendimento do que era. E a partir dali, eu realmente comecei a me engajar mais, comecei a procurar mais, comecei a conhecer mais sobre esse universo do audiovisual e me apaixonei. E hoje estou aqui podendo viver só do audiovisual e podendo compartilhar isso, né, com o telespectador, com o Brasil, que é possível sim viver do empreendedorismo, viver daquilo que você sonha. A capacitação ela é fundamental para todas as áreas, especialmente aqui para o mercado de comunicação, justamente por você ter muita gente entrando. Você tem muito entrante, você tem muitas novas empresas, muitos novos empreendedores, muitos novos profissionais autônomos e o que acontece no mercado, não é via de regra, evidentemente, mas o que a gente vê acontecer bastante no mercado de comunicação são pessoas que decidem largar a carreira de emprego, né, largar uma CLT e arriscar e buscar um sonho, buscar um trabalho próprio. E geralmente essas pessoas fazem isso num momento da vida que elas estão confortáveis, que elas não têm grandes custos e elas vão com a cara e a coragem e mergulham. E vai aprendendo no modo do solavanco. E aí o que eu costumo dizer é, busque capacitação, é fundamental para você conseguir entender algumas coisas, entender planejamento financeiro, desde você conseguir fazer um planejamento estratégico para o seu negócio que você vai montar, conseguir analisar mercado, analisar concorrente, entender quais são as oportunidades, quais são as ameaças, até você conseguir montar um fluxo de caixa. E você entender que você tem variáveis ali no meio do processo que você vai ter uma montanha-russa, né, cara? Empreender é viver numa montanha-russa, viver com a incerteza. Acho que a capacitação, ela entra justamente para te dar a base para você conseguir trilhar aí no longo prazo. Não é tão simples só como apertar o REC, como a gente diz, né? Não é só apertar o REC, a gente vai muito além, precisa de muito mais do que só apertar o REC. Você precisa entender sobre enquadramentos, você precisa entender sobre regras de exposição, né? Você precisa entender como montar uma luz, né? Um cenário, como que você vai iluminar aquilo ali, como que você vai conseguir extrair o melhor daquilo ali para que seu cliente alcance aquele objetivo que ele tanto almeja, seja aumentar as vendas, seja ele conseguir ter uma maior divulgação da sua marca, do seu negócio, seja contar por meio de um documentário a história da sua empresa e deixar isso ali registrado dentro da empresa sobre a história, sobre como que ela foi fundada, como que ela cresceu, como que ela se desenvolveu. Então é um universo muito grande, então se você não busca se capacitar, você fatalmente vai ficar desatualizado e possivelmente você não vai conseguir trabalhar nesse mercado, né, que exige tanto hoje da gente, mas é um mercado muito bacana, é um mercado onde você faz diversas amizades, é um mercado onde o network ele te traz, cara, possibilidades incríveis de trabalho com outras pessoas, com outros parceiros, e isso é fundamental. No próximo bloco, vamos conferir uma entrevista com as apresentadoras do Vênus Podcast. O que é preciso para colocar o conteúdo no ar? Além de dicas para quem quer empreender nessa área. Repórter Empreender volta já já. A pandemia da Covid-19 aumentou a demanda pela comunicação digital. Com o isolamento, as pessoas passaram a consumir mais conteúdos de streams. Entre eles, o primo mais novo do rádio, o podcast. Bom, a pandemia ela foi um choque muito grande em todos os mercados, para todos os profissionais. Muitas pessoas perderam o emprego porque muitas empresas deixaram de faturar do dia para a noite. Do outro lado, no mercado de comunicação, a demanda pelas marcas se comunicarem com as pessoas não parou por causa da pandemia. O que ela fez? Ela sofreu transformações. Então você teve que começar a aprender a fazer coisas remotamente. A gente chegou num nível de produzir campanha fazendo tudo remoto.
A gente estava gravando, tinha uma gravação específica que a gente tinha que entrar em estúdio, num ambiente super controlado, equipe de produção reduzida. Então, se antes a gente ia com 15 pessoas para produzir, durante a pandemia a gente tinha que ir com 3, com 4. Então, assim, 4 fazendo o trabalho de 15. É uma coisa muito doida. Por outro lado, a gente tinha que fazer gravações com pessoas que não podiam se locomover até o local. Vamos fazer online. E aí tem um outro fator que contribui inclusive para o boom nos podcasts, por exemplo, que eu comentei, que foi o quê? As pessoas ficaram mais em casa, consumindo conteúdo. O consumo de conteúdo, cara, a curva foi assim exponencial. Então você tinha muito mais demanda. Até por isso as pessoas começaram, cara, vou criar meu podcast. Por quê? Porque a galera tá precisando se entreter dentro de casa. Então você teve um aumento na demanda. Isso provocou também um movimento de mercado onde mais pessoas começaram a produzir conteúdo, mais pessoas começaram a criar, começaram a entregar conteúdo para o público e que isso já atingiu um pico e já começou a ter uma correção, digamos assim, né? O Vênus surgiu de uma falta de um videocast feminino no Brasil. Foi o primeiro, na realidade. Eu fui convidada para vir no Flow Podcast no ano de 2020. E aí, no meio do papo, no ao vivo, os caras tiveram a ideia de fazer um videocast. Falaram, cara, você tinha que ter o seu. Eu falei, me produz aí, porque eles estavam começando a virar uma produtora. Tinha um ou dois acontecendo lá também. Eu falei, me produz aí, joguei esse verde. Aí o Igor e o Monark falaram assim, total, vamos fazer. E aí a gente fez reuniões e tudo mais, e a gente chegou no nome da Cris, foi unanimidade. E aí o Igor ligou pra Cris. Porque eles estavam procurando quem faria junto com a Yas, né? E aí, tipo, o nome, esse sim, esse não, esse sim, esse Quase não. um reality. Quem vai ficar com o Yas? Exato. Mas daí a única escolhida de verdade foi a Cris mesmo, não teve uma... E aí a gente se competição. conheceu assim. E daí a gente chegou, imagina, eu e Yas pela primeira vez, considerando assim, vai rolar, vamos fazer uma reunião. Foi nesse clima que chegamos, as duas assim, sem entender nada de nada do que estava acontecendo. Daí a gente chegou, um sentou ali num puff, outro sentou ali, outro sentou no pé da escada. Meninas, é o seguinte, vai chamar, pensamos no nome, não sei o que, o que vocês acham? Eles super sérios, assim, pensando, E a chegamos aqui num consenso aqui, ó. E a gente ouvindo, né? Petecas. Aí imagina o seguinte, a gente se conhecia há 2 dias, Assim, ó. chegando num lugar diferente, com pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, a gente só fez assim, Parece legal. bacana, por que petecas? Porque assim, não pode deixar a peteca cair numa conversa e tal, e também lembra outras coisas, e acho que tem tudo a ver. E a gente... Aí a gente, pode ser, né? A gente não queria brigar. chegando. Aí quando veio o Vênus, que foi o escolhido por vários motivos. Vênus, porque pode ser a Vênus e pode ser o Vênus. Os dois têm significado, a gente tem a deusa e tem o planeta. Enquanto o tema é um tema fácil de decorar, né? A gente tem aqui a decoração da sala com isso. Ele tem uma mensagem feminina também, mas não exclui o masculino, que era uma preocupação nossa, não ser um podcast... a gente não queria... Um podcast que foi uma preocupação nossa do início, que era... A gente não queria um podcast cor-de-rosa. Em tudo que isso significa, sabe? A gente não queria que fosse um papo calcinha. Uma coisa que assustasse e espantasse os homens. A gente queria trazer o público feminino, depois a Yas fala um pouco mais sobre isso também. A gente tinha essa meta, mas sem espantar os meninos. A gente não queria que fosse uma coisa que a gente sabe que ainda tem, que é o cara assistindo alguma coisa ali dentro do metrô, e quem tá olhando tá vendo que ele tá vendo o que é isso aqui? Aí alguém vê, ele tira. Ele tira. Entendeu? A gente não queria isso. A ideia do Vênus não é essa. Essa era um papo para todo mundo. O Vênus é um espaço plural. A gente costuma dizer que o Vênus é um espaço democrático. A gente gosta de abordar todos os temas. Existem muitos podcasts hoje nichados, o que é importante também, mas o Vênus chegou com uma missão de abranger, sabe? Então a gente traz humorista sim, a gente traz ator, a gente traz especialista em psicopatia, a gente traz peritos criminais, a gente traz advogado, a gente já trouxe cabeleireiro, todo mundo, né? Todo mundo mesmo. E de várias vertentes, de várias óticas, de vários assuntos, e aí eu acredito que a gente conseguiu com isso, vem conseguindo com isso atender todo mundo. Então o que eu sinto é que tem episódios que a pessoa gosta mais, que interessa mais, mas ela não deixa de consumir os outros porque ela sabe que vai ter alguma coisa interessante.
Vênus, hoje ele tem duas produtoras, né? Na verdade, ele tem uma produtora, mas a Dani também que tá aqui é a produtora executiva, então ela contribui para produzir o Vênus, tem a Vani, tem a Nanzali. Importante falar, a gente não contou que nossa equipe é inteiramente feminina, né? É inteiramente composta por mulheres. Aqui, pro Vênus funcionar, então a gente tem eu, a Yas, a produtora, a Vani, a produtora executiva, que é a Dani, e a Fernanda Nanzali, que é a operadora. Isso. Que ela faz a parte aí operacional, a gente tem, audiovisual. Tem a Amanda, que cuida da parte do marketing, enfim, desse outro lado, assim, de correr atrás. A gente tem ilustrador, que é o Gigalvão. É verdade, o nosso ilustrador é o Gigalvão. Aí eu acho que depende, assim, o quanto seria necessário para uma pessoa começar de casa, porque a pessoa pode pegar o celular, a gente tem uma tecnologia muito acessível, né? Então a pessoa pode pegar o celular dela, gravar ela mesma e pôr no ar. Cada dia um tema. Ela poderia fazer. Então a gente vai disso ao que a estrutura que a gente tem nos estúdios Flow. Exato. Então, eu acho que disso, pra você... Então, assim, se a gente fosse falar 50 tons de podcast, assim, a gente partiria de a pessoa com seu próprio celular para 2 pessoas com o celular, para 2 pessoas e um operador, para 2 pessoas, um operador e um produtor, para 2 pessoas, um operador, um produtor e um social media. 4 câmeras. Como fala, um redator para, de repente, fazer uma pauta. Então, assim... hoje a gente tem uma equipe gigante no Vênus. Bom, um podcast hoje ele pode monetizar através da plataforma onde ele é exibido, como por exemplo o YouTube ou a Twitch, vem daí a monetização. Você pode arrecadar superchat pelo YouTube, né, que são as perguntas que a galera manda. Aqui a gente tem a nossa própria plataforma que a gente arrecada por aí e tem também os nossos patrocinadores, né? Exato. E aí, ou eles podem ser algo frequente, né, um contrato mais longo, ou pontual. Às vezes surge uma marca que ela tá lançando um produto, então ela quer isso. Ou ela vai fazer uma ação pontual num evento, uma campanha, e ela quer o Vênus no evento. Aí então a marca leva o Vênus pro evento. Uma campanha, ou às vezes a marca fala assim, tá, então eu quero que apareça no Vênus e quero que mostre também vocês nas redes pessoal de vocês, usando o produto, interagindo com o produto, divulgando o produto, também tem. Então tem várias formas. Então quando a marca chega, é mais ou menos assim, entender o que a marca quer, o que ela precisa, qual é a proposta dela no momento, porque às vezes ela pode falar assim, não quero, não precisa falar de mim não, só mostra, só aparece. Só veste o produto. São formas diferentes de se colocar dentro aqui do Vênus, de se inserir no Vênus. A maior dificuldade acontece por conta da nossa frequência, da nossa alta frequência aqui no Vênus, né? A gente tem de 4 a 5 episódios na semana, então é um desafio muito grande da nossa produção, e é ao vivo, tá? Ter tudo sob controle, né? Marcar um convidado, às vezes o que acontece muito, um convidado que tá marcado para amanhã teve um problema, ele cai. E amanhã precisa ter programa. O que fazer? Essa é uma dificuldade, porque daí a gente começa a caçar convidado, a marcar e tudo mais. Às vezes a gente lida com coisas que fogem da gente. Tipo, chegou aqui, no meio do episódio, a Nanzali vira e fala assim, meninos, caiu a internet. E aí? E olha que aqui tem vários pontos de internet. Aqui o estúdio e gerador. Gerador, todo preparado, mas pode acontecer, entendeu? Mas daí a gente também tem que ter esse jogo de cintura e também a capacidade técnica que ela tem de gravar o episódio e soltar. Pra soltar depois. Analisando o cenário de videocasts hoje em dia, o que não só a gente, mas também todo o pessoal que trabalha com isso, que fica vendo, cara, como é que vai ser o futuro dos videocasts, a gente analisa o seguinte: se você vier com um videocast nichado, agora, se você quiser começar agora um videocast nichado, existe uma chance muito grande dele ir muito bem. Se você começar agora um videocast sem objetivo, só para pegar o hype que acabou passando, eu particularmente acredito que não vai virar, então, entendeu? Porque esse espaço já foi preenchido. Eu vou te dar um exemplo assim, para tentar esmiuçar isso um pouco melhor. Se você começar hoje a fabricar geladeiras, você vai ter concorrência com marcas que estão no subconsciente do brasileiro já, né? Que eu não preciso nem citar, porque todo mundo já pensou mais 5 aqui, muito fácil. Então,
Você pode começar a fazer geladeira? Pode. Você acredita no seu produto pra caramba? Pode. Mas tenha em mente que existem marcas que a pessoa vai pensar 100 vezes antes de lembrar que existe uma marca nova de geladeira. Agora, se você começa a produzir, sei lá, sorvete frito, que começou a acontecer, você entende que é uma coisa muito assim? Então, a pessoa que começou a fazer o sorvete frito, ela começou concorrendo com quem? Com absolutamente ninguém. Depois vai surgir um outro, mas... Então, é mais ou menos isso. É você pensar assim, onde não tem ninguém... Exato. Fazendo. Quando nós começamos, a gente teve a catapulta Flow, né? Que a gente fala, que a gente já veio muito bem assessorada, orientada, com equipamentos e tudo. Mas uma coisa que a gente precisou se virar foram os convidados. A gente precisou se virar, né? De chamar. Então, uma coisa que eu diria é, se municie dos seus amigos, as pessoas próximas a você. Tem gente que já começa falando assim, não, mas eu tenho que trazer o Bonovox, porque aí, realmente também queria. Mas não é assim que vai acontecer. O primeiro mês do Vênus, se a pessoa voltar lá, primeiro, segundo, terceiro mês do Vênus... Eram amigos, né? Eram amigos. Eram os humoristas, o pessoal da música, dublagem. Isso aqui era a nossa galera. Por quê? Porque aí você vai mostrando o trabalho, e esse trabalho você vai mostrando e outras pessoas vão vendo, e é devagar. Não adianta você querer... Até porque... Talvez, se a gente tivesse trazido na primeira semana uma pessoa muito grande, talvez a gente tivesse estragado tudo. Eu não sei se não sei, tá? Se a gente teria tido já a experiência, o molejo, o traquejo, o jogo de cintura. O jogo de cintura pra fazer um bom episódio. Então, assim, vai calejando. Porque ia ter uma audiência enorme, mas a galera ia falar, caramba, mas... Nossa, tá legal. Né? Ainda. Então, falta isso, falta aquilo. Você sentia fidelizar esse público. Exatamente. Ter muitos seguidores e uma boa cartela de clientes, sem dúvida, é essencial para deslanchar os negócios no ramo da comunicação. Mas o bom português é indispensável para gerar valor ao seu empreendimento. Imagine o seguinte, você tem um carro veloz, um carro muito rápido. Você tem um super esportivo que anda a 200 km por hora. Esse super esportivo é o seu negócio, é o que você empreendeu. Agora imagina que a comunicação, ou seja, o português é a estrada. Adianta o super esportivo com a estrada toda mal pavimentada, sem acostamento, cheia de buraco? Não interessa se você vende pastel ou se você trabalha com tecnologia. Quando você vai falar com um ser humano, você está fazendo o quê? Comunicando. E a gente precisa comunicar, não é com eloquência, achando que a gente é um jurista, alguém do Supremo Tribunal que a pessoa fala e o outro não entende. O que está acontecendo no universo é, cada vez mais vai ter espaço para aqueles que falam do jeito que as outras pessoas entendam. Se eu falasse difícil, se eu falasse de forma complexa, vocês acham que eu estaria aqui falando para vocês? Obviamente que não. Então, cada vez mais a gente vai precisar não só aprimorar o português em questões de letramento, mas em questão de entender o ser humano como único. Você tem que parar, escutar e falar, não o que a gente quer, mas o que a outra pessoa precisa ouvir para que o seu negócio gere valor para ela. A comunicação está sempre inovando, sempre se reinventando. Então, para empreender nessa área, fique antenado às novidades e atualizações. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Volto na próxima semana. Forte abraço e até mais.